Nós. Fala, Bianca, tudo bem? E aí, Pablo? Pô, uma honra Beleza? estar aqui com você. Esse Tô junto. momento acho que é importante demais. E eu acho que ter as mulheres agora se levantando para entender a oportunidade desse tempo para as mulheres na política, para as mulheres no empreendedorismo. Nunca teve um governo, Pablo, com tantas iniciativas com relação às mulheres na política, às mulheres no empreendedorismo, a proteção das mulheres, a proteção contra a violência de todos os tipos, como nesse tempo agora. E eu vejo as pessoas tentando gerar uma manipulação de informação, querendo colocar o presidente Bolsonaro como um grande inimigo das mulheres. E se a gente for olhar para o plano de governo que ele exerceu até agora, ele colocou mulheres na liderança, a própria ministra Damares e tantas outras mulheres que realmente defendem a família, que realmente defendem as crianças. Ele priorizou essas mulheres, deu voz para essas mulheres, mostrando que, na verdade, ele não é inimigo das mulheres de forma nenhuma, muito pelo contrário. A gente está daqui para frente com a perspectiva de mulheres na liderança, de mulheres que têm uma capacidade não só de proteger a sua família, mas também de dar suas opiniões dentro do mercado, do comércio, dentro da política, e, enfim, eu como pastora, mas também como empresária, acredito que as mulheres precisam se levantar. E eu acho que as mulheres, elas não só são grandes intercessoras, são grandes pontos de equilíbrio para os seus maridos e para as suas casas, mas elas também têm um poder de decisão e de convencimento nesse momento muito grande, de influência. A mulher é um poder de influência nas mãos de Deus. E as Ó, a mulheres Lore está precisam aqui. se levantar. A Lore está aqui com a gente. Boa noite, Boa mulheres. noite, Vou boa botar noite. mais uma mulher aqui. Fala aí, Lores, como é que é esse sentimento aí em relação ao Bolsonaro? Essa narrativa de esquerda que fica falando que o É, presidente não gosta de mulher, isso e aquilo. Como é que é para você? infelizmente, é esse falso feminismo, né, que vem contaminando toda a sociedade, onde querem inverter completamente os valores. Eu confesso que eu ainda estou processando o que aconteceu ontem, porque eu já estava com o meu marido de manhã cantando Vitória. Você sabe muito bem porque eu te mandei por direct que eu estava brigando com a família inteira na época que você ainda estava candidato a presidente, mas não tenho o que dizer, como você falou. O Bolsonaro, ele não arreda o pé, ele fica em cima, ele está aguentando toda essa cachorrada que está acontecendo. E eu, como mulher aqui, como influenciadora de mulheres, eu preciso dizer para vocês que já me acompanham, para vocês que me seguem, que tudo o que o Bolsonaro fez nesses 4 anos foi proteger a mulher. Isso a gente Exatamente. não pode falar, não tem o que vocês, sabe, é só estudar um pouquinho, é só ver o que é que está acontecendo desde 2018, quando ele assumiu. Tudo o que ele tem feito de movimentação é pró-mulher, é pró-proteção à mulher, à mãe, a mulher que está agora estudando graças, né, ao trabalho que Teve uma coisa que ele fez, deu 400 mil títulos de propriedade, 80% desses títulos foram para mulheres. Sim. Exatamente. Agora, E eu tenho... a grande briga, eu já passo para você novamente, a Gleice Pontes está aí também, sejam bem-vindos as mulheres. É o seguinte, existe uma briga de narrativa, e narrativa é uma história que se conta, e você acredita se você quiser. Então, por que a narrativa? A narrativa é o seguinte, geralmente as pessoas não foram educadas a conhecer dados, fatos e argumentos. Elas querem ouvir só a história. Então você conta uma história de qualquer jeito, a pessoa ouve no ônibus, a pessoa ouve num bar, a pessoa ouve numa escola, a pessoa ouve numa live, um pedaço da história. E ela carrega aquela história. Por exemplo, a história da picanha. Ela é tão interessante que a pessoa que está ouvindo nunca comeu a picanha em casa. Só que ela acredita, porque ela fala, não, se ele está falando é porque na casa de alguém tinha e eu quero ter também. Aí, tipo, uma história que leva esperança. Só que a picanha era mais cara no governo do Lula do que do Bolsonaro. E, Pablo, é importante relembrar o que o JB falou aqui agora há pouco, que existe uma guerra de altares. E, sinceramente, as pessoas, quando querem comparar pessoas, elas ficam num nível de discussão
muito limitado e muito baixo, porque o ser humano é limitado, o ser humano é cheio de defeitos. Se você for olhar para o Bolsonaro, você vai ver que ele, pela cultura, pela idade dele, pela educação dele, muitas vezes ele fez colocações que deu a entender que ele não tem uma mente aberta para a mulher. Porém, o fato dele estar rodeado de conselheiros cristãos e ele estar disponível a lutar por princípios cristãos, a própria palavra de Deus protege a mulher. Então, eu acredito que talvez, se dependesse de como ele foi a vida toda, talvez ele não teria tantos projetos protegendo a mulher, mas Deus tem um propósito através da vida dele. E ele, quando se viu rodeado de pessoas que defendem princípios cristãos e defendem o evangelho e defendem a conduta da palavra de Deus, ele começou a perceber que a Bíblia protege a mulher, a Bíblia defende a mulher, a Bíblia protege a dignidade do ser humano e a igualdade entre homem e mulher. E acredito que até ele passou por umas transformações muito grandes nos últimos tempos, e a gente tem visto como ele tem mudado, como ele está diferente, como ele está dando uma liberdade, um espaço, não só pelos direitos das mulheres, mas para mulheres defenderem as próprias mulheres. E eu acho que isso é muito poderoso, não é só o Bolsonaro em si, é a forma como ele se rodeou de conselhos que conduzem para uma mudança de mentalidade que implanta o reino de Deus, tudo que a gente estava falando até agora. Você que é mulher, tá aqui na live, escreve assim, sou mulher e tô fechada com o Bolsonaro. Isso deixa a mídia maluca, isso deixa a narrativa completamente falida. Por quê? Porque nós, o povo de Deus... Por que você está falando desse jeito? Eu te sigo aqui e tal, eu não estou entendendo, vocês estão parecendo todo mundo pastor. Deixa eu te falar uma coisa. A guerra está sendo declarada na esfera espiritual, almática e física. Fortemente. Então, assim, não tem como a gente ficar calado, não tem como a gente fingir. Eu sei que é crente 007, católico, evangélico, sei lá como é que você chama. Você tem que sair do anonimato agora. Senão esse povo vai tomar essa nação, não faz sentido. Esses caras, quando o Ibope, por exemplo, que é esse PEC aí, o que é isso? Quando esse povo fala que tem cristão ainda votando no Lula, não faz sentido nenhum. Cristão verdadeiro não vota em assassino, em genocida, em abortista. Em gente que quer ver sua família nas drogas, não faz sentido. A gente que é cristão respeita a propriedade privada. Você entende? Quando Deus pede uma oferta sua, significa que a oferta é sua, não é que é do coletivo, não, ela é sua. Então, quando você entende o que é esse movimento cristão, você olha para o Lula, ele é completamente o contrário. Para não chamar o Lula de capeta, porque ele ainda é gente, você olha para ele, parece que ele desenhou, parece que ele é o enviado para destruir tudo aquilo que a gente vem plantando. Então, meninas, eu queria que vocês dessem instrução para as mulheres, cada um de vocês, de forma objetiva. A Gleice fala aí, que ela não falou ainda, seja bem-vindo também. Queria que vocês dessem instrução para as mulheres, porque às vezes a mulher cristã pensa assim, o Bolsonaro, por causa de narrativa, o Bolsonaro não gosta de mulher, mas quem te falou isso? Da onde você tirou isso? Vai lá, Gleice, cada um de vocês dê essa direção para as mulheres que estão nos assistindo. Boa noite, pessoal. Bem o que o Pablo falou, quando você acredita num Deus vivo, é impossível você ficar do lado da esquerda. A gente não está mais falando sobre dois políticos, a gente agora está falando de uma guerra de luz e trevas. Hoje eu coloquei nos meus stories a comparação do Bolsonaro e do Lula. E é vida e morte. Gente, eu tive um irmão usuário de droga, destruiu uma família inteira. Aonde já se viu uma família ficar feliz por filhos, irmãos estar usando droga? Isso não faz sentido. Quantas mulheres querendo ser mãe e eles a favor do aborto? Não faz sentido. Então você que é mulher, eu como influencer perdi seguidor, perdi contrato e eu não tô nem aí, eu não vou me curvar diante das pessoas querendo calar quem eu sou, os meus princípios, os meus valores, sabe? Você que é mulher, não deixe entrar isso dentro da sua casa. A sua família é seu bem mais precioso. A nossa nação começa dentro da nossa casa. Vamos proteger quem a gente ama. Então abre a boca mesmo, se posiciona, coloca a sua cara mesmo nos stories, manda para os seus amigos. Não tenha medo, não se cale. Essa luta agora não tá mais contra Bolsonaro e contra Lula. Eu não sou a favor do Bolsonaro em tudo. E nem tenho que ser. Eu tenho que cuidar da minha família, dos meus. Assim como ele tem que cuidar do Brasil. Entende? É a gente olhar para nós, realmente, para nossa verdade, para nossa família. Gleice, você já viu quando uma pessoa agrada os nossos filhos e é legal com os nossos filhos, o como a gente gosta dessa pessoa?
Aí a pessoa tem os defeitos dela, aí você fala, eu não vou gostar de você por causa dos seus defeitos. Não, eu já gosto de você por um motivo. Aqui vai meu apelo. Acha uns 10 motivos que você pode gostar do Bolsonaro, 2 que você não gosta, ignora. O cara quer te ver livre, o cara quer te ver prosperando, o cara quer defender sua fé, o cara quer defender sua liberdade, o cara faz isso. Então só por isso já é o suficiente. Não entra nessa narrativazinha. Eu queria um presidente perfeito. Não, seu namorado não está concorrendo à presidência do Brasil, seu marido não é candidato. Aí alguém fala, não, mas não tem essa pessoa perfeita. Não é o príncipe da Disney que nós vamos colocar na presidência da República. Nós precisamos de um cara do nível do Bolsonaro que aguenta pancada. Vocês não estão entendendo. Qualquer pessoa não suportaria ter sido espancado pela Rede Globo igual o Bolsonaro. Bolsonaro é o único cara até hoje que eu já vi peitar a Rede Globo lá dentro da Rede Globo. Você não está entendendo. Então, e quando a gente fala que o Lula se preocupa com a mulher, a gente tem que parar para pensar que o estado em que o Bolsonaro, a gente fala do Bolsonaro porque é toda a equipe de governo dele, pegou o Brasil, quem conhece os bastidores de tudo sabe que as delegacias da mulher estavam abandonadas, eram pilhas e pilhas e pilhas de processos de denúncias que nunca chegaram em lugar nenhum. Combate à pedofilia era uma coisa que nem se falava. Então, se existe uma preocupação tão grande que hoje eles tentam dizer que tem com a mulher e com a criança, então por que a gente, que eu digo, o governo não encontrou o Brasil em outro estado? Por que a estrutura de proteção da criança, de defesa da criança já não estava numa outra condição? Se preocupam tanto, eles ficaram tantos anos no governo, não montaram nada, muito pelo contrário, estava destruído. As delegacias, você ia e falava assim, gente, não tem Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar numa delegacia de proteção à criança. Eu perguntei, gente, vocês não têm um psicólogo para ouvir uma criança que não tem ainda linguagem verbal e que quer falar? Aí a pessoa falou para mim assim, Bianca, pastora, a gente não tem nem tinta para impressora da delegacia. Você quer que a gente tenha um psicólogo aqui? Eu falei, gente, que loucura isso, que absurdo isso. Então, assim, por que entregaram numa situação tão deplorável se preocupam tanto? Não se preocupam, porque tiveram 2, 3, 4 governos seguidos de Lula e de Dilma para poder implantar um projeto de proteção à criança e à mulher e não fizeram. Muito pelo contrário, estava assim, largado, destruído. Boa. E foi a duras penas que foi se construindo e reerguendo, diz que denúncia, e tantos projetos e tantas outras pessoas ali para reforçar esse trabalho de defesa. Então a gente tem que olhar para fatos, não olhar para as pessoas, olhar para os fatos. Vai lá, Lores, o que você fala para as mulheres? Dá um recado para elas. 00:03, gente assistindo sua política. Esse é o Brasil que eu quero. É isso aí. Depois do que a Bia acabou de falar agora, eu me lembrei muito da minha mãe. Eu quero conversar com você, mulher, que foi criada quase que exclusivamente por uma mulher ou pela sua mãe, pela sua avó. Para você que, assim como eu, teve teu pai ausente, teve o teu pai não presente, não teve uma figura paterna, e que por conta desse tipo de criação completamente maternal, você teve que crescer sendo extremamente forte e não tendo nenhuma oportunidade de receber uma ajuda masculina. E você veio crescendo e aí se tornando essa mulher hoje tão guerreira, tão poderosa, tão dona de si, mas com essa casca grossa. Eu quero falar com você, especialmente com você, que de repente tem medo dessa figura paterna, dessa figura que o Bolsonaro realmente é para o Brasil, que vai lá, resolve e faz. Porque de repente, lá no teu inconsciente, lá nas tuas crenças, como não teve nunca um pai, um avô que resolveu, no meu caso, meu pai faleceu quando eu tinha 5 meses, meus 2 avós, eles eram alcoólatras. Então eu entendo muito bem você que está me assistindo aqui do outro lado, que é essa mulher que não tem muitas referências quando você olha para o seu passado e tem um medo inconsciente do masculino. Eu quero olhar para você com amor e carinho e dizer, não existe outra possibilidade de que esse país prospere, assim como Paulo profetizou agora aqui há pouco, para que aquilo realmente aconteça se a gente não tiver esse pai, essa figura do paizão, mas aquele pai que resolve.
Então a minha conversa é com você, essa mulher forte, essa mulher que resolve, essa mulher que faz acontecer, que é empreendedora, mas que por trás de tudo isso tem uma menininha que precisou até mesmo se masculinizar no seu comportamento e que tem algum receio, tem algum medo. A minha conversa é com você. Acabou o teu medo agora, você entra para a tua posição do feminino, que é a posição de interceder, a posição de colocar o seu joelhinho no chão, a posição de falar não só nas suas redes sociais, falar na sua família, falar para aquela galera que está do outro lado, porque o Pablo sabe, eu falei para ele, eu estou brigando aqui com a minha família. Antes mesmo, quando ele estava se candidatando, eu falei, ó, meu voto é seu, naquela época eu estou brigando pela minha família. Quando ele falou que estava em apoio ao Bolsonaro, eu falei, eu vou votar no Bolsonaro porque você está falando. E depois eu comecei a verdadeiramente estudar o Bolsonaro. Meu marido, que está aqui do meu lado, já era, desde da outra eleição, já acompanhava o trabalho do Bolsonaro desde a Câmara. E o que eu digo para você é que hoje não existe outra possibilidade para o nosso país a não ser Jair Messias Bolsonaro. É isso. Então eu te convido, se você quiser vir conversar no direct comigo, se você tiver algum tipo de medo, porque de repente, ai meu Deus, como é que ele vai ser? Ele vai ser o melhor. Entre agora na tua região de feminilidade, entre agora na tua posição de intercessora, entre agora na tua posição de orar pelo Pablo, de orar pelo JB, de orar por todos esses que vão estar à frente para realmente fazer isso que está sendo uma batalha espiritual. Gente, hoje de manhã eu recebi vídeos do outro lado, que eu não posso nem falar o nome, né? Nojento. Os caras estão nojentos, os caras estão sérios. É batalha espiritual, vocês não estão entendendo. Eles estão seríssimos. Você precisa se posicionar, você precisa não só nas suas redes sociais, mas em tudo, bater assim, ó, aqui a gente mora em condomínio, bater e conversar, vamos chamar para conversar, porque não há outra hipótese a não ser no próximo dia 30 agora, Jair Messias Bolsonaro. Vocês não tem que nem ter outro tipo de pensamento. Tamo junto, não pode menina. haver essa possibilidade. Ó, vamos expor mais tempo nosso nas redes, vamos entrar mais em lives, vamos nos posicionar. Faço apelo aqui para todo mundo. Sexta, sábado, domingo eu vou estar na Bahia. Tô indo com alguns influenciadores para lá e nós vamos movimentar uma caravana para lá. Precisar, tô disponível, viu, Pablo? Bora. Vai precisar de todo mundo que tiver aí prontinho para ir. Por quê? Porque não dá tempo. Eu não vou deixar. Sim. A minha candidatura à presidência foi roubada pelo próprio Luiz Inácio Lula da Silva. Sim. Eu não vou aceitar ele prosperar em nem 1 milímetro, em nada que ele colocar as mãos, porque ele já roubou